temos como evidentes por si próprias as verdades seguintes. Todos os homens foram criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre esses direitos figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os homens estabelecem os governos para garantir esses direitos e o seu justo poder emana do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo começa destruindo esse objetivo, o povo tem o direito de modificá-la ou de aboli-la e de estabelecer novo governo. Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as revoluções burguesas, especificamente a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. Vocês acabaram de ouvir um trecho do preâmbulo da Constituição norte-americana, que traz justamente os direitos naturais do homem. Todo homem tem direito à vida, à liberdade, à segurança. Está na Constituição brasileira também. De onde saíram essas ideias? Essas ideias, elas saíram do iluminismo. O iluminismo que é uma ideologia formulada justamente no final do século XVII, na época das revoluções inglesas. Nós vamos ter John Locke apresentando essas ideias naturais. E na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, nós vamos ver também como o iluminismo entrou em ação. Antes disso, vamos contextualizar. Vamos verificar em que época, então, nós temos esses acontecimentos, as revoluções burguesas. Elas estarão começando ali no final do século XVII e se estendendo pelo século XVIII. Especificamente numa época conhecida como crise do antigo regime. Não vai pensar que antigo regime é aquela velha dieta, né? Isso é uma piada antiga. Não. Antigo regime era um conjunto de características que a burguesia apelidou os tempos modernos. É isso mesmo. O que era moderno no século XV, no início da Idade Moderna, lá no século XV, e se estendeu até o século XVIII, quando a burguesia no século XVIII olhou para trás, chamou de antigo. E olha que é antigo num sentido ocidental, num sentido de velho, ultrapassado. Então, antigo regime são as características dos tempos modernos. Por exemplo, nós temos o mercantilismo, o absolutismo, os privilégios sociais, a influência do clero, dizendo que o rei era escolhido por Deus. Enfim, o conjunto de características que permitiu que o rei tivesse amplos poderes, não houvesse nenhuma liberdade político, econômica ou religiosa. Clero e nobreza, por exemplo, não pagavam impostos, e a metrópole, os Estados Nacionais Europeus, em relação às colônias da América, exerciam um poder autoritário, baseado no pacto colonial. Nós vamos ver como que, na Inglaterra, aconteceu a primeira revolução burguesa. A burguesia derrubou o rei absolutista, e nos Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Vamos começar pela Revolução Inglesa. E é importante observar que a Revolução Inglesa, na realidade, são duas revoluções. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. É por isso que alguns livros a chamam de revoluções inglesas. No fundo, levará a uma coisa só: queda do absolutismo, a chegada da burguesia ao poder. Vamos ver cada momento da Revolução Inglesa. Primeiro, os antecedentes. O que aconteceu antes da Revolução Puritana para a gente poder compreender o motivo dessa grande transformação. Os antecedentes vão buscar a dinastia Tudor. Você já deve ter ouvido falar no rei Henrique VIII e na rainha Elizabeth I. O rei Henrique VIII ficou famoso justamente por ter feito a reforma anglicana. É ele mesmo, você lembra? Aquele rei que, querendo conseguir o divórcio, pressionou o Papa exigindo a autorização do divórcio,
que o Papa não pôde conceder por razões políticas. O Papa dependia do rei de Espanha e a rainha inglesa era espanhola, e Henrique VIII criou uma nova religião. Henrique VIII era da dinastia Tudor e a filha dele, Elizabeth I, também. A dinastia Tudor provocou um grande crescimento econômico da Inglaterra, usando do comércio, de formas legais, mas também usando de formas ilegais, como a pirataria. Acontece que a rainha Elizabeth, ela vai morrer em 1603 sem deixar herdeiros. Ela era conhecida como a Rainha Virgem. Ela não se casou. Por que ela não se casou? Justamente pela dificuldade que o rei Henrique VIII teve em conseguir um herdeiro, ele não teve um herdeiro homem, e pelo fato dela ser uma rainha, ela teria que se casar com um príncipe, um rei, que deveria vir de uma grande nação que poderia ser a Espanha. E a Inglaterra temia muito ser governada por um estrangeiro. Acontece que com a morte da rainha Elizabeth, sem deixar herdeiros, foram buscar uma nova dinastia para a Inglaterra, assumindo a dinastia Stuart. Primos escoceses dos Tudors, os Stuarts assumiram o poder. Nós temos dois exemplos de reis na dinastia Stuart. Nós temos o rei Jaime I, os livros aportuguesam, James I, e o rei Carlos I, ou Charles I. Esses dois reis procuraram usar o poder absolutista herdado da sua família dos Tudors. Como governo absolutista, autoritário, eles não queriam se submeter a nenhuma norma, a nenhuma lei. Acontece que na Inglaterra existia uma antiga legislação, a chamada Magna Carta do século XIII, que o antigo rei, conhecido como João Sem Terra, foi obrigado a assinar para poder governar a Inglaterra. A Magna Carta era o seguinte: o rei se comprometia a só aumentar ou criar impostos com o consentimento do chamado Grande Conselho, que depois ficou conhecido como Parlamento. Inicialmente, esse Grande Conselho era formado apenas por elementos da aristocracia, do clero e da nobreza. Com o passar dos tempos, esse parlamento passou a admitir outras pessoas. Inclusive, o parlamento inglês ficou dividido em duas casas, e semelhante ao modelo brasileiro, que é bicameral, que copiou o modelo americano, que por sinal copiou o modelo inglês. Quais são as duas casas do parlamento inglês? De um lado, nós temos a Câmara dos Lords. A Câmara dos Lords, ela estava representada apenas por elementos da aristocracia, do clero e da nobreza, que ali entravam e ficavam de forma vitalícia, ou seja, por toda a vida. E na Câmara dos Comuns, nós tínhamos representantes eleitos, os quais a burguesia, os comerciantes, manufatureiros da época, começaram a gradativamente se eleger para esse parlamento, para a Câmara dos Comuns. Por que entrar no parlamento? Que interesse era esse da burguesia? A burguesia quis usar o instrumento da Magna Carta. É isso aí, pessoal. Você entendeu? Se a Magna Carta e o rei respeitava esse princípio cultural antigo de que a criação ou aumento de impostos precisava do consentimento do parlamento, a burguesia começou a entrar para o parlamento. De início, como a aristocracia era a maioria, o rei não tinha muitos problemas. O clero e a nobreza não pagavam impostos. Quando o rei queria criar ou aumentar alguma coisa, o parlamento consentia. O problema começou quando a burguesia começou a ter uma margem grande, muitos representantes dentro da Câmara dos Comuns. O rei, então, começou a ter oposição. E assim se deu com a dinastia Stuart. É o conflito rei-absolutismo e o parlamento, aonde o rei, diante das suas necessidades, pensava, logicamente, até hoje é assim, quando o governo tem problema, criar um novo imposto ou aumentar os impostos,
É só olhar na história do Brasil, né, por exemplo, uma tal de CPMF, que era para ser uma contribuição provisória e se tornou permanente. Lembre, não sei nem se vocês sabem disso, ela foi criada para ajudar a saúde e hoje em dia ela ajuda a saúde financeira do governo federal. Mas a burguesia, naquela época, na Inglaterra, não estava afim de pagar mais impostos ou novos impostos. Então, a burguesia começou a dificultar a vida do rei e o rei a bater de frente com a burguesia. É esse conflito, rei-parlamento, absolutismo, parlamento, que vai nos levar à Revolução Puritana. Observe esse esquema que sintetiza a Revolução Puritana. De um lado, nós temos os defensores do absolutismo, a base social, o rei com o apoio da aristocracia, o clero e a nobreza, a base religiosa dos anglicanos com o apoio dos católicos, e o seu exército ficou conhecido como o dos cavaleiros, porque era liderado por oficiais da nobreza. Enquanto o parlamento tinha como base social a burguesia e a gentry. O que é a gentry? Era uma nobreza aburguesada, vamos chamá-los assim. Uma nobreza proprietária de terras, mas que tinha lucros negociando com a burguesia. Portanto, apoiou o parlamento na derrubada do absolutismo. A base religiosa, os puritanos e presbiterianos. Em suma, eles são calvinistas. Revolução Puritana, liderança dos puritanos, né? E o exército dos cabeças redondas? O exército dos cabeças redondas tinha esse apelido por ser um exército mais popular, que usavam cabelos curtos, diferente da nobreza que usava perucas, que na época só a elite tinha condições de comprá-las. Quem liderou esse exército foi Oliver Cromwell. Cromwell criou The New Model Army, ou o novo modelo do exército. O que vem a ser isso? Ele admitiu elementos do povo com condições de se tornarem oficiais. Lembre-se que o governo absolutista só era oficial quem era da nobreza. O povo viu nesse exército uma possibilidade de ascensão social. Vamos ver um pequeno trecho do filme.